Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Quero chamar, por gentileza, professor Sérgio Guimarães de Souza. Como vocês devem imaginar, o professor Sérgio tem uma trajetória muito rica, com uma obra super extensa. Então, eu fiz uma colinha, assim, resumindo muito brevemente, tá? E é o seguinte, professor, por gentileza, me corrija se eu achei alguma informação errada. Professor Sérgio é professor no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho. A sua área de referência é a literatura portuguesa dos séculos XIX, XX e XXI. E também está relacionada a estudos sobre cinema. Foi professor visitante em universidades de vários países, tais como França, Estados Unidos, e no Brasil foi professor visitante na Universidade de São Paulo e na Federal do Paraná. Também lecionou seminários nas universidades de Trieste, Bucareste, Copenhague e Hamburgo. Para além de diversos artigos e revistas em revistas da especialidade e de participar de vários colóquios e congressos, publicou inúmeros livros como autor e como co-organizador. Por exemplo, o Dicionário da Obra de Antônio Lobo Antunes, em 2 volumes, em 2008. É igualmente organizador do volume Representações do Feminino em Camilo Castelo Branco, e o responsável pela fixação de texto de diversas narrativas camilianas, né? Livro de Consolação, 2006, Livro Negro de Padre Diniz, 2007, História de uma Porta, 2009, Memórias do Cárcere, 2011, Vida de José do Telhado, 2013. Em 2024, foi nomeado diretor da Casa Museu Camilo Castelo Branco e do Centro de Estudos Camilianos. Então, eu quero agradecer novamente, né, e destacar a presença do professor aqui e lembrar que essa presença nunca foi tão oportuna, já que a gente está no ano em que se comemora o bicentenário do nascimento do escritor, que é o tema do professor Sérgio. Então, passo a palavra para ele. Muitíssimo obrigado pela gentileza da apresentação. Nós vivemos em pleno bicentenário de Camilo Castelo Branco, portanto, até dezembro as festividades continuam. Há uns dias atrás, em conversa com a professora Rita Marnoto, a propósito de Camões, dizia-me com inteira justeza o seguinte: quanto mais, neste caso a professora Rita Marnoto, quanto mais estudava Camões, e será seguramente a grande referência neste momento sobre Camões, mais percebia a complexidade do autor e mais percebia que havia mais para estudar. É exatamente aquilo que eu sinto com o Camilo. Eu precisava de 2, 3, 4 existências para conseguir percorrer, com alguma extensão, a variedade da prosa camiliana, as suas implicações, as suas exigências, os seus desafios. É um autor, faço brevemente, enfim, este preâmbulo, antes de ler propriamente o meu texto, é um autor absolutamente assombroso e raro numa história literária, por várias razões. Bom, em primeiro lugar, pela quantidade absolutamente desmesurada na obra, mas quantidade não é forçosamente qualidade. Pelas minhas contas, que não são forçosamente certas, porque Camilo escreveu também sob a condição com vários pseudónimos, a maior parte deles estão identificados, mas outros não estão identificados, portanto ainda há Camilo para descobrir, ainda há muito Camilo para descobrir no campo, por exemplo, da epistolografia também, etc. Mas, pelas minhas contas, a obra andará à volta de entre 280 títulos e 320 e tal títulos, com esta margem de liberdade. Portanto, como é que é possível alguém escrever tanto? E como é que é possível alguém escrever tanto tendo tido uma vida social profundamente ativa? Vê-se na correspondência. Camilo não era um ermita, Camilo não era um misantropo, Camilo era quase um século literário, uma espécie de grande patriarca das letras do século XIX português. Claro que ele depois percebeu que havia uma geração brilhante, a geração de 70, capitaneada
pelo Eça de Queiroz, outro gigante das nossas letras, mas durante longas décadas Camilo foi o grande nome de referência, foi o grande patriarca das letras em Portugal. E nós perdemos muito essa noção, que é uma noção, eu costumo dizer isso abertamente aos alunos, que é a noção de genialidade. Nós hoje, vivemos na era das métricas, na era do irrestrito triunfo tecnodigital, do incessante devir tecnológico, tudo é mensurável, tudo assenta em compartimentos, na realidade é toda ela objetualizada, e nós na literatura esquecemos que às vezes quanto mais objetivos somos, aí sou muito bluminiano, às vezes quanto mais objetivos somos, mais superficiais somos, não é? Porque a literatura vive de muito mais. Eu creio que na abertura deste encontro falava-se em subtilezas, falava-se em outras dimensões da literatura. E como é que se percebe um homem que foi capaz de escrever tanto e ele próprio representa em si mesmo a literatura? E aqui, desde logo, alerto para um pressuposto, ou um equívoco, que é o seguinte. Às vezes fico, enfim, um tanto ou quanto preocupado quando se encaixa Camilo em escolas literárias. Camilo é o emblemático escritor do romantismo português, às vezes até hoje, sob a barbaridade, Camilo é o escritor ultrarromântico. Bom, Camilo nunca foi um escritor ultrarromântico. Quanto muito, é um escritor romântico, mas com muita especificidade. Ao ponto de, no romance seguinte, sei lá, O Amor de Perdição, ser capaz de escrever um romance que já não tem praticamente traços emblemáticos ou muito significativos da estética e do imaginário romântico. Camilo é muito mais do que isso. O que Camilo faz é um escritor muito hábil, com uma inteligência ficcional que lhe permite adaptar-se às circunstâncias, e ele adapta-se às modas do momento. Quando é preciso ser romântico, ele é romântico. Mas ele é romântico com aquela grande capacidade que é distanciar-se do próprio romantismo e, para uma leitura mais cuidada, mais próxima, mais atenta, ele está a desconstruir por dentro o próprio romantismo. E normalmente as pessoas ficam muito apegadas à primeira leitura, à leitura, digamos, em primeiro grau. Vou já começar de uma forma mais enfim, ortodoxa a leitura do meu texto, mas o nosso presidente... esqueci-me de agradecer ao professor Silvio, agradeço muito o convite, é uma enorme honra estar aqui neste colóquio. Disse-me, enfim, para eu também contar alguns episódios pitorescos, eu comparo muito o Camilo ao Hitchcock. Quem pegar toda a gente já viu mais ou menos o filme Psycho. Psycho é o clássico dos clássicos do thriller. Qualquer realizador queira fazer um thriller, tem de estudar o Psycho, tem de analisar aqueles planos, Hitchcock é uma referência canónica. O que é que se passa no filme Psycho? No filme Psycho, a primeira cena é uma câmara, já que falámos de cinema ainda agora, também, é entrar por um hotel, onde temos um casal, diamantes, portanto, ele é casado, ela é solteira, entra a câmara para o hotel, e nós temos esse protocolo de leitura chamado título, Psycho, vai haver crime, vai haver sangue, vai ser uma coisa terrível. Bom, é um melodrama, vai ser uma história de amor, etc., adultério, etc. E depois, na segunda cena, ela vai trabalhar, a senhora, a Marion Crane, vai trabalhar, e vem um rico texano já embriagado, deposita $40,000 ali e diz: para o casamento da minha filha. E o dono da agência fica muito aflito: mas hoje é sexta-feira, nós não vamos conseguir pôr este dinheiro no banco, por amor de Deus, guarde esse dinheiro, guarde bem esse dinheiro, é segunda-feira, vá ao banco, porque nós, fim de semana, ter esse dinheiro aqui, enfim, é muito preocupante. E ela olha para o dinheiro de uma forma muito duvidosa, e nós percebemos que ela vai roubar o dinheiro, porque ela não conseguia legitimar a sua relação com o amante, porque ele era casado, ele queixava-se que tinha de pagar uma pensão à mulher, enfim, não tinha condições de divorciar, portanto, o roubo do dinheiro é óbvio. E o que é que ela faz? Ela pega o dinheiro e vai-se embora. E ela própria não sabe para onde é que vai. E nós também não. Nós estamos perdidos, mas o que é que ela vai fazer? E a pobre desgraçada da criatura vai para um motel e encontra o psicopata que a mata. E esse roubo do dinheiro é aquilo que o Hitchcock chamava o MacGuffin. O MacGuffin o que é? É um objeto que é usado para manipular o leitor, ou o espectador neste caso, e para levá-lo a inferir determinadas expectativas que não se vão confirmar. E a manipulação já começa aí. Os brilhantes do brasileiro, Camilo, os brilhantes são um pretexto para falar de outras coisas. Aparecem lá no início, aparecem depois a meio, mas tudo o resto não tem nada a ver com brilhantes. Rara é a história do Camilo que não tenha, desde logo, por exemplo, o MacGuffin. Mas o que é que acontece nesse filme que é canónico dos romances nos filmes policiais, dos thrillers? Vem o inspetor, tenta, aliás, a Marion Crane depois é metida lá num carro e os $40,000 são metidos lá porque ela tinha embrulhado o dinheiro num jornal, no papel de jornal, e o criminoso nem sabe que estava lá aquela fortuna e aquilo lá vai, e nós ficámos sobressaltados a dizer: lá vai o dinheiro, que não é nosso, mas ficámos logo sobressaltados porque o dinheiro também vai e nunca mais será recuperado. E, entretanto, o detetive que vem para solucionar o caso, o que é que lhe acontece? É morto pelo psicopata. E nós pensámos assim: calma aí,
algo não está a bater certo aqui. Este é o filme canónico dos thrillers. Normalmente, os inspectores, a polícia, não deve ser assassinado. Eles são feitos para quê? Para resolver o crime. Isto é que é o código. Isto é que são as normas do género. O Hitchcock está completamente a destruir as nossas expectativas todas e não nos damos contas, e aquilo é o clássico dos clássicos de um thriller. E é estudado como tal. Aquilo é uma desconstrução fina do thriller, porque interrompe todas as convenções e leva o espectador depois para caminhos completamente errados e dá várias voltas por aí fora. Manipulação é do próprio espectador. O que é que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que Amor de Perdição não seja uma narrativa romântica, não vou ser eu a desmentir isso tudo. Mas se nós pegarmos, eu vou falar um bocadinho disso aqui, nas primeiras 50 páginas, por exemplo, da obra, nós temos o quê? Nós temos a descrição, uma narrativa familiar dos antecedentes de Simão Botelho de uma forma paródica, cómica, que não tem nada a ver com uma novela sentimental. E se nós andarmos pelas notas de rodapés da novela, nós vemos que há momentos completamente hilariantes. E há intercalações de episódios que não deviam estar. E se analisarmos esse romance e outros de Camilo à luz dos códigos da novela e do romance sentimental, tal qual eram praticados no universo anglo-saxónico, por exemplo, na França, nós vemos que há aí uma diferença abismal. Camilo é incapaz de seguir as regras. E esse Camilo é que é o mais interessante. E nós, como leitores, passamos a vida a atribuir regras e códigos, a dizer, ele é assim, ele não sabe dizer. Não, Camilo é tudo isso e muito mais. Um exemplo, e regresso já à seriedade da minha comunicação. A Brasileira de Prazins. Obra-prima absoluta, incontestável. A Brasileira de Prazins é uma obra do realismo camiliano, na sua fase mais tardia, todos os códigos, etc. A Brasileira de Prazins, o que é? Camilo encontra uma senhora, a senhora diz que tem um conjunto de livros, vai a um sótão, encontra um bilhete dirigido à Marta, há ali uma intriga sentimental, e ele convida o leitor naturalmente a virar as páginas introdutórias e a seguir a história da Marta, da Brasileira de Prazins. Só que o problema é que os capítulos seguintes não têm nada a ver com isso. Essa história vai reaparecer, mas é só no fim. Ele esqueceu-se completamente disso. Ele vai contar outras coisas. E o que é que ele vai contar a propósito das lutas liberais? Episódios completamente paródicos. Aquilo é um romance absolutamente cómico. Aquilo pode ser muito realista, mas é um romance com outro propósito. Um propósito cómico e no interior do qual, no limite, in extremis, há lá tal história sentimental, mas para chegar lá, Camilo desviou o seu leitor e contrariou completamente as expectativas iniciais. Portanto, nós não podemos ler Camilo de uma forma convencional, senão estamos a lê-lo de uma forma, a meu ver, enfim, muito abaixo das potencialidades do próprio texto, e nós estamos a utilizar as suas virtualidades semânticas profundas. E dito isto, enfim, pequeno preâmbulo, vou então começar a ler o meu texto. Camilo Castelo Branco, a força de uma prosa imprevisível e indisciplinada. Camilo Castelo Branco, como recentemente sublinhou em entrevista um dos seus melhores leitores, o Abel Barros Batista, define-se enquanto escritor devotado inteiramente ao exercício da escrita, significando isto escrever a troco de remuneração romances destinados a leitores interessados em lerem ficções romanescas. E cito o Abel Barros Batista, que diz o seguinte: ele, Camilo, não se considerava responsável pelo que era dito nos livros que escrevia. Isso é uma chave básica para o romance. Embora tivesse as suas ideias, como era evidente, Camilo não escrevia romances nem contava histórias para moralizar, nem para favorecer uma religião. Não achava que o romance devesse estar ligado a um corpo ideológico ou que sequer valesse a pena mobilizá-lo para campanhas de reforma ou de melhoria do país. Como muita gente disse na altura, ele era de facto um mercenário das letras. Trabalhava para quem lhe pagasse, mas esse estatuto transforma-se quando ele assina os seus livros e quer ser alguém que, na verdade, escreve romances sem ter um vínculo de responsabilidade para com esses textos semelhante àquele que teria e tem um jornalista ou alguém que publica uma tese de doutoramento. Camilo é um contador de histórias, mas mesmo quando faz muitos comentários num dos livros, pode fazer outros em sentido contrário em livros seguintes. É essa liberdade que isenta o escritor de responsabilidade social e política que ele procura encontrar. Fim de citação. E agora escrevo eu. E convirá acrescentar que as ficções de Camilo, elaboradas sob o signo de ligações fatais, passionalidades cegas, atrações funestas, vinganças, raptos, crimes, reconhecimentos inesperados, expiações reparadoras, etc., ou seja, providas de uma constelação temática capaz de atrair e prender a atenção do leitor, são ficções, de resto, habilmente promovidas por Camilo. Revelando um apurado sentido publicitário, o novelista chegava, entre outras manobras promocionais, a escrever referências encomiásticas a livros seus em folhetins assinados com pseudónimos. Vejam só. E muitas das polémicas em que se envolvia Camilo, note-se,
ocorriam, que nem de propósito, justamente na altura em que o romancista publicava um novo título, o que diz bem do seu talento para a mediatização promocional das suas obras. Compreende-se assim, por vezes, a associação com o seu quê de malévolo, porque sugestiva de se tratar da única porta de entrada do espaço camiliano. Da figura de Camilo há de um mero mercenário da escrita, cujos romances refletiriam a economia da publicação prévia em folhetins. Como se estivéssemos, enfim, perante um autor de escassa magnitude literária, pouco menos do que destinado a produzir em série intrigas amorosas, condizentes com as simpatias e sensibilidades dos leitores, e propensas logo a repetirem esquemas diegéticos, genéricos e inespecíficos. Um escritor, em suma, refém de um universo romanesco enquadrado por traves mestras de discutível merecimento literário. Na realidade, ao encarar o ofício da literatura na condição de atividade remunerada, Camilo procedeu a uma opção literária de fundo que, além naturalmente de presumir no romancista uma especial atenção aos gostos do público, a fim de conservar e alargar o apreço dos leitores, lhe confere, como bem viu Abel Barros Batista, a vantagem de uma desresponsabilização tanto social como ideológica. Isto é, pese embora seja sensível aos leitores, com tudo o que isso presume e exige, e apesar de não ser impermeável às influências sociais, ideológicas e religiosas, cujos critérios não só reproduz, como não se abstém de parodiar, Camilo beneficia, em boa verdade, de uma liberdade inexpugnável. Consequentemente, desafia qualquer princípio de coerência estável. Avessa compromissos irreversíveis, é indisciplinado, irreverente, numa palavra, é livre. Liberdade incondicional, em especial, manifesta no modo como subverte os códigos e as convenções de género nos seus romances, convertendo ao arrepio dos modelos canónicos o discurso camiliano em espaço ficcional propenso a todo o tipo de possibilidades. Camilo, no fundo, era capaz absolutamente de tudo. Assim se explica que Carlota Ângela, que é um romance, eu não faço agora aqui naturalmente a distinção entre romance e novela, assim se explica que Carlota Ângela, que foi data de 1848, um dos mais emblemáticos títulos do romanesco sentimental e romântico camiliano, comece simulando uma reflexão crítica de maneira metaficcional. A opção assaz singular, uma vez que deste modo se realça a artificialidade compositiva de uma narrativa que se quererá nos capítulos seguintes sentimentalmente convincente e de grande envolvência passional. E acresce o facto, não despiciando, de essas primeiras páginas metaficcionais, imbuídas de humor, procederem a uma ridicularização do sentimentalismo vulgar e descabelado, se não vejamos. E só vou citar mesmo o início. Começa assim a novela, ou romance. Tolerem-me a singeleza com que se começa a narrativa. Eu tinha à minha disposição 4 exórdios bonitos, que escrevi em 4 tiras e rejeitei com desdém. Era assim o primeiro. Diz-me tu, amor, que magos filtros insinuastes no coração da virgem de olhos negros, que leda e melancólica, lagrimosa e risonha, te está enamorando na lua, de onde lhe sorris em noites calmas de estio, na floresta, onde lhe cicias palavras nunca ouvidas na fonte, onde lhe murmuras a tua linguagem do céu, que ambrósia e inebriente desta, a doudinha que, tão requestada e alheada de brinquedos pueris, se vai só e destemida a buscar-te, por entre mirtos e rosais, perseguindo como lasciva borboleta de flor em flor, sobre alfombras de verdura por onde volitam lúcidos falenos. Isto é intragável em termos de romantismo, isto é um romantismo absolutamente descabelado. Bom, o que aqui temos, em claro afastamento dos procedimentos romântico-sentimentais, é uma passagem pautada pela autoirrisão de um narrador, na condição ficcional de romancista, a escarnecer, no fundo, de si mesmo em matéria de competência literária no tocante à composição de narrativas passionais. A seguir, esse mesmo narrador prossegue com a transcrição de mais, e vou poupar a leitura destes exórdios intragáveis, de mais 3 exórdios, todos rejeitados, diz Camilo, ou melhor, o narrador, de pele de Camilo, contra a opinião de um congresso de homens de delicado gosto que votaram por qualquer dos 4 prelúdios, chasqueando-me a simpleza com que escrevi o 5º, acanhado e peco como historieta, sem nervo e nem imaginação. Fim de citação. E só o 5º começo será o definitivo. Estes múltiplos começos permitem a Camilo estabelecer uma cumplicidade irónica com o leitor. Portanto, o início do romance são 5 inícios. O 5º é que é o certo. Os outros é Camilo completamente a desmascarar, digamos, a artificialidade, uma retórica completamente vácua e empastelada de um romantismo completamente descabelado. Como se tudo isso não fosse já suficientemente ilustrativo da irreverência do escritor em relação ao corpo típico dos procedimentos compositivos de uma narrativa sentimental oitocentista,
não é ocioso assinalar, entre outras particularidades menos favoráveis, a maneira como nos é representada a protagonista do enredo Carlota Ângela. Com efeito, surge descrita de feição cómica e como tal incongruente com o que se espera de uma heroína romântica, embora nada até este ponto da trama, na verdade, aponte para um romance de cariz trágico ou sentimental. Veja-se o nariz, diz Camilo. O nariz da Carlota Ângela era irregular, talvez ao contrário dos narizes de passaporte, era um nariz adunco, longo demais para aquele rosto, mas esta incongruência, impressionando aos que a viam pela primeira vez, à segunda não havia que desdenhar-lhes, diz Camilo. E não menos chama o narrador a atenção para a boca, e agora a palavra é de Camilo, desusada, e na qual cada, e continuo a citar Camilo, comissura, o canto dos lábios, terminava em 2 vincos, um subindo, outro descendo, mas tão pronunciados que pareciam um permanente riso sardónico, um não sei quê que fazia desconfiar as pessoas menos habituadas à sua convivência, fim de citação. Mas a singularidade talvez fosse aqui melhor, enfim, escrever a comicidade, a singularidade não se resume ao rosto, há mais. E cito novamente Camilo. Escreve-lhe o seguinte: o braço da Carlota Ângela, era incorreto, fornecido demais em carnes e de pele trigueira, a mão longa e magra, o pé proporcional à corpulente haste, fim de citação. E o narrador não se fica por aqui e acha por bem justificar o volume inusual do braço de Carlota Ângela e fala com uma tirada de humor nestes termos. Já agora diga-se o porquê do cuidadoso recato em que a filha do Sr. Norberto de Meireles tinha os braços, não era a grossura do pulso, nem a punjança carnosa do antebraço. Era uma espessa camada de buço, lanugem o cabelo, que a frenética menina cerceava desde os 14 anos à tesoura, porque as amigas e parentes a aperreavam, chamando-lhe peluda. Posto isto, a conclusão quanto à beleza ou à carência dela em Carlota Ângela figura-se inevitável. Basta de matéria, diz Camilo. Fica-se sabendo que não se trata de uma mulher formosa. Deram-se, porém, os traços principais de Carlota. E são esses os que, na maioria dos casos, fascinam, apaixonam e enlouquecem o homem de 30 anos, gasto de queimar incenso às belezas corretas, cuja desanimação de comum acordo se chama lindeza. Fim de citação. Não há como negar que nós estamos diante, longe disso, do típico quadro referencial de uma personagem romântica votada a uma sentimentalidade trágica. Nas descrições oferecidas pelo narrador, o leitor, por certo, não reconhecerá, pois, os traços definidores da mulher-anjo. Esse, porém, será o destino de Carlota Ângela. Isto diz bem de Camilo como escritor versátil e capaz de tudo, sendo especialmente capaz de engendrar expectativas que, com estupenda desenvoltura, contraria em prol de uma convincente reformulação discursiva em tonalidade bem diversa. Dito de outro modo, passa com mestria de páginas exuberantes em facécia para páginas e capítulos crescentes em gravidade trágica. O que imporá à varonil Carlota Ângela, do início deste romance, um drástico redimensionamento, de modo a sintonizá-la com o seu destino trágico-romântico. Igualmente bastante revelador da indomável liberdade do romancista é noutro romance memorável, A Filha do Arcediago, obra com vários trechos folhetinhescos, o emprego a certo momento da diegese e sem que nada o fizesse prever de uma outra modalidade expressiva que não a prosa romanesca. No capítulo 19, o narrador desvincula-se momentaneamente da prosa e oferece ao leitor, numa singularização bem camiliana, nada menos do que um drama em um ato, intitulado O Noivado. Com os mesmos personagens, de repente passamos para o teatro. Estamos num romance e o capítulo 19 é O Noivado, um drama em um ato. Apresentadas as personagens, a primeira cena da peça é assim descrita. Eu cito: a cena passa-se na Rua das Flores, em casa do Sr. Silva, vista de sala decorada, segunda época. Dona Maria Elisa e seu marido estão sentados no canapé. À esquerda do Sr. António está a sua irmã. Os convidados estão em frente do canapé, com as costas voltadas para nós. O relógio de São Domingos dá meio-dia. Ouvem-se as regateiras que apregoam roubalinhos na rua. E logo a seguir, temos as 3 cenas deste drama em um ato, a prefazerem a totalidade do capítulo. Vou só apenas ler muito rapidamente o início da primeira cena. Cena 1. O Sr. António, batendo-se na respectiva perna. Meus amigos, mal diriam vossas mercês, que eu viesse por fim de contas a casar. Ninguém diga, desta água não beberei. Um homem, enquanto anda neste mundo, não sabe para que veio. Depois fala o Sr. Fernandes, à parte. Ela tudo dirá. E o Sr. António continua. Eu não digo até há pouco na cabeça... Depois, sensação dos espectadores, enquanto o orador se assoa. Não tinha na cabeça a ideia de me casar, porque, enfim, os tempos não vão muito bons para alguns maridos que eu conheço. O nosso vizinho João Pereira, do Chinó, que o diga. Bom, e continua assim.
E a peça prosseguirá até à cena final, com que concluirá o capítulo, a fim do qual o narrador, com a maior naturalidade do mundo, retomará o registro enunciativo da prosa, como se ela fosse. Tendo assim, para efeitos de cómico e ironia, intercalado uma modalidade expressiva estranha ao regime expressivo dominante do género em que se exprime. Esta liberdade compositiva, capaz de transgredir sem inibições, códigos e convenções de género, só é possível num escritor descomprometido, como dissemos, com intenções socio-ideológicas. Um escritor, como também disse, enfim, totalmente livre. Conforme observa Abel Barros Batista na entrevista atrás referida em Camilo, a escrita como exercício de uma irrestrita liberdade impossibilita imputar à ficção camiliana uma responsabilidade, portanto, social e uma responsabilidade ideológica, que é aquilo que, enfim, muitos bons leitores de Camilo fazem. Camilo é pena ser tão contraditório, porque é que ele não tomou realmente uma certa coerência, ao contrário do discurso queirosiano, que é muito mais estável a esse nível. Camilo, enfim, não tinha essa capacidade, dizem eles. Os romances de Camilo, por outras palavras, ao invés do que sucede com outros romancistas, não se configuram na qualidade de romances de tese. Não por acaso, em 1882, Camilo concluía uma das suas obras mais conseguidas e elogiadas pela crítica, já que a referi, a brasileira de Prazins, interpelando conclusivamente o leitor desta forma muito lapidar. Este é o último parágrafo do romance. O leitor pergunta qual é o intuito científico, disciplinar, moderno deste romance. E nós estamos na fase dita realista de Camilo, não esqueçamos isso. E que o é, em larga medida, sejamos também claros, o uso, por exemplo, de expedientes técnico-narrativos, como é o discurso indireto livre, etc. Mas não deixa de ser o Camilo sempre, por exemplo, o Camilo ostensivamente opulente no léxico, o que é contraprodutivo relativamente à estética do realismo, que usava mais a linguagem no sentido muito mais rarefeito. O leitor pergunta, portanto, qual é o intuito científico disciplinar moderno deste romance? Que prova o conclui? Que há aí proveitoso como elemento reorganiza o indivíduo ou a espécie. Respondo, nada. Pela palavra, nada. O meu romance não pretende reorganizar coisa nenhuma. E o autor desta obra estéril assevera, em nome do patriarca Voltaire, que deixaremos este mundo tolo e mau, tal qual era, quando cá entramos. Portanto, Camilo não subscreve aquela ideia que a literatura é capaz de reformar a sociedade, que é capaz de dar lucidez aos tolos, para usar, enfim, o termo que ele próprio usa. O mundo continua igual. Os romances não têm esse poder performativo. Pelo menos Camilo não acreditava nisso, de moralizar a sociedade. Como se vê, Camilo não fez o romance sem antes, de forma particularmente clara e perentória, ratificar a ideia de a sua narrativa não servir o propósito de regenerar a sociedade. E a eventual ironia do excerto não obsta esta constatação de a brasileira de Prazins não ser o romance de tese. E vale a pena, já agora, não obstante a extensão, ler o elucidativo prefácio do Esqueleto. É um bocadinho longo, mas vale a pena quanto a esta questão. O Esqueleto, o prefácio começa assim. Enquanto à influência do romance nos costumes, estou ainda mais que muito desconfiado de que o romance não morigera nem desmoraliza. Porém, admitida a ponderação que lhe alvidram os exortadores dos pais de família, não sei decidir como se há de escrever o romance fautor da ação moral. São dois os expedientes: levar os personagens viciosos ao despenhadeiro ou criar anjos num paraíso sem serpente. Na primeira espécie mostra-se a luta de virtude e crime. Natural e concludentemente triunfa a virtude. É o costume com sacrifícios, às vezes, da verosimilhança. Na segunda forma de romancear, a virtude recebe as ovações sem batalha. O romancista põe peito à reformação das obras de Deus e corrige-as. Quando os seus personagens se avizinham de algum sujo aguaçal, em que é uso a gente comum salpicar as botas, atam-lhes asas de serafins e largam-lhes estrela por esse azul dos céus dentro, até lhes vir a jeito pousá-los em alegretes de flores. São estes os romances que moralizam ou os outros? É a minha dúvida. Convém mostrar as repulsões do crime lá em baixo, onde a providência social lhe cavou a paragem. Ou é melhor conduzir por entre hortos ameníssimos os nossos personagens engrinaldados e metê-los no céu finalmente? Um homem de bem, proprietário de um dos primeiros jornais deste país, costuma editar os meus romances com a prévia cláusula de não serem histórias de crimes que toquem direto ou indiretamente com a probidade da vida conjugal ou revelem desdouros da honra doméstica. Há poucos dias tivemos esta prática. Querem os pais de família que as suas filhas ignorem a corrupção que lavra nos pântanos da sociedade. Observou-me o meu amigo.
Os pais de família, contestei, não conseguem isso, enquanto não acharem o caminho da lua, onde presumo que não há costumes nem romances. E será preciso que se mudem para lá com as filhas, menores de 10 anos, e não levem as mães, porque as mães, maximamente virtuosas, sempre têm que contar às filhas as histórias escandalosas das mães culpadas. Mas não se ganha moralização para os espíritos brandos e virginais das leitoras em dar-lhes novelas de adultérios, redarguiu o cavalheiro. Ganha quando se lhes mostram os infortúnios acapelados em volta de mulher que se desonra. Ganha porque as filhas do pai acautelado sabem que as há, conhecem-nas e apertam a mão das desonradas, concorrem aos salões com elas, sabem o nome e a culpa do homem que as requesta, observam-lhe uns exteriores de felicidade e espantam-se de as verem ostensivamente satisfeitas e, de mais a mais, acatadas com uma urbanidade que as não extrema das honestas. Então é que o romance ganha muito, levando ao conhecimento das donzelas, até certo ponto inocentes, que os desdouro, cujo horror não as apavorou nos salões, têm angústias secretas e infâmias estrondosas. Parece-me isto, meu amigo. Acho-lhe razão, obtemperou um honrado e ilustrado editor dos meus livros. Mas que quer? Se os pais de família entendem que as suas filhas desconhecem a existência de certos crimes e desadoram romances que resolvam essas sentinas hediondas, bom, aqui se fechou a contenda amigável, não procurei pai de família nenhum para argumentarmos. Fiquei-me a cismar se devia queimar este volume que estava escrito, no intuito de mostrar o esqualor de uma chaga social sem a mínima pretensão, de lhe pôr o cautério. Não queimei, mas por texto extraí-lo da circulação, se um dia me persuadir, de todo em todo, que esta coisa de romances escritos assim pioram a humanidade e alvorotam a quietação dos pais de família. Fim de citação. Estas significativas palavras podemos acrescentar já agora a célebre afirmação contida no prefácio da 5ª edição de Amor de Perdição. Faz-me tristeza pensar que eu floresci nesta futilidade da novela, quando as dores da alma podiam ser descritas sem grande desaire da gramática e da decência. Ou ainda, as últimas linhas do prefácio de Um Homem de Brios. Desejo outro sim não criar visões de virtude exagerada, porque dou tanto pela imoralidade de Vautrin, como pela resignação da Angélica, como pela paixão suicida da Dama das Camélias. Na natureza não há disto. E eu penso que a realidade é de si tão fértil que não precisa pedir de empréstimo à imaginação. E não vejo outro modo de desmentir esta judiciosa sentença de Boisle. Les romans ne peuvent être que dangereux, soit par les exhalaisons du vice et de la corruption, soit par les fantômes d'une perfection idéale. Por consequência, verdade e mais verdade. Vivamos neste mundo com os nossos heróis e os nossos leitores para que o crítico citado não nos venha dizer que tem a cabeça cheia de romances. Não vive neste mundo. Fim de citação. De resto é de referir que as diversas componentes da ficção camiliana atestam em bom rigor a indiferença do escritor perante uma possível reforma dos costumes por via literária. É o caso do cómico, e vou-me deter sobretudo nesta categoria. É o caso do cómico e das suas figurações, largamente cultivado por Camille nas diversas modalidades expressivas da sua vasta obra. Comecemos, aliás, por dizer que o cómico, na verdade, constitui uma dimensão crucial de novelística de Camille. Mas nós sempre que ouvimos falar de Camille é a propósito do drama, da tragédia, do sentimentalismo exacerbado e por aí fora. Mas Camille é, por excelência, um autor cómico, um dos melhores cómicos, um dos melhores autores cómicos da nossa literatura, um dos melhores da literatura em língua portuguesa. Não apenas por o escritor ter assinado algumas das narrativas mais memoráveis da nossa literatura no tocante ao cómico, desde logo A Queda do Anjo e Coração, Cabeça e Estômago, mas também e talvez sobretudo porque Camille raramente prescindir do cómico, desafiando normas e convenções do romance sentimental. Camille não resiste, pois, ou raramente resiste, à tentação ou à incontinência do cómico, conseguir em especial à custa da inesgotável e criativa ironia camiliana. Basta ver o modo como na inteligência da concepção das suas novelas, na inteligência da concepção das suas novelas, dos seus contos e romances, desinibidamente o intercala em diegeses de declarado pendor trágico-sentimental e de fortíssimo envolvimento passional, como de resto vimos já em Carlota Ângela. Penso a título de esclarecedor e exemplo, e para não deixar de mencionar o grande romance romântico da literatura portuguesa, a partir do qual, em geral, se julga falaciosamente a modividência e a sensibilidade que tutelam a restante narrativa camiliana, nas páginas, e já referi isso, nas páginas iniciais de Amor de Perdição, referentes aos antecedentes familiares, à narrativa linhagística, se preferir, de Simão Botelho. E o que é já agora a brasileira de Parazins, senão um romance plenamente cómico, com um enxerto sentimental e um idioma, como também já disse, e outras pessoas antes de mim, nomeadamente o Abel Bas Batista também o disseram, um idioma híbrido.
Em todo o caso, algo parece dificilmente refutável. O facto de Camilo não rentabilizar o cómico para efeitos de um horizonte moralizador. E isso aí um bocadinho ao arrepio, por exemplo, da Queda do Anjo, em que se diz que a Queda do Anjo é uma narrativa por excelência moralizadora. Vejamos, para ficarmos, portanto, bem cientes disso, o caso evidente, precisamente da Queda do Anjo, inegavelmente uma das grandes narrativas cómicas assinadas por Camilo. Muito rapidamente. Se Calixto e Eloy beneficia, embora apenas até certo ponto, de uma boa imagem junto do leitor, deve-se isso em boa porção, não se duvide, ao cómico. E aqui é forçoso discernir duas modalidades de cómico. Por um lado, o cómico proveniente de nos rimos à custa da personagem. Decorrente, muito simplesmente, do facto de o Morgado ser cómico em si mesmo. E, por outro, o cómico resultante de nos rirmos com a personagem, já que o deputado não deixa de ser igualmente um veículo de cómico situado fora dele. Um cómico correlacionado com o irrisório e os males da sociedade. No primeiro caso, rimos-nos devido ao desfazamento da personagem em relação à realidade exterior. E isso tanto no tocante ao que pensa, as suas ideias ultraconservadoras, divorciadas da realidade, como à forma de se apresentar, a sua vestimenta. Trata-se de um cómico, digamos, confinado ao ridículo pessoal e sem grande alcance social. Este tipo de cómico é o das asneiras da erudição, em que, por exemplo, temos o Morgado a beber água de chafariz de El Rei, convencido que assim aclarava a voz, um episódio muito quixotesco. Ou ainda a forma como mostra suprir as distâncias e as convenções inerentes à vida social em Lisboa, no Parlamento e fora dele. O que de certo modo dá aso a que tudo o que é socialmente por norma reprimido seja através de Calixto e para espanto dos deputados e a riso da gente que assiste nas galerias manifesto. Esta subversão ou transgressão, ou ainda profanação, como lhe quisermos chamar, do espaço público e social, e que no Parlamento começou logo com a recusa da personagem em prestar juramento de fidelidade à Carta Constitucional, não é sem lembrar um tanto a propósito o carnavalesco e a relevância do caráter social do riso de que nos fala Bakhtin. No segundo caso, dá-se a deslocação do riso para o âmbito pessoal e mais social. Rimo-nos não mais ou não tanto da personagem antes da sociedade. Estamos perante um cómico com propósitos de sátira e que encontra o espaço privilegiado no Parlamento, local de várias vicissitudes e de notória exposição política. Aí a extravagância e a desmesura de Calixto acham-se ao serviço de um riso moralizador que aponta aos males sociais, ou supostamente moralizador. Já não é o ridículo da personagem a provocar riso, mas é através dela que continua imbuída de comicidade, daquilo que diz e do que faz, que nos apercebemos de um sistema social censurável. O cómico da personagem, e de outros como o Dr. Libório, está, noutros termos, orientado no sentido de criticar a instância político-social, sendo um cómico, o que ratifica a sua definição em termos de sátira, manifestamente guiado por uma vontade de contestação e reforma. De resto, note-se que, entre outras valências decisivas da qualidade do texto, vários críticos assinalaram justamente uma conseguida sátira dirigida aos aspectos da sociedade em geral e da política em particular. Por exemplo, Oscar Lopes escreve o seguinte: no romance A Queda de um Anjo começa por ridicularizar a nobreza provinciana, mas acaba por dar das classes lisboetas dirigentes do constitucionalismo um quadro de torpeza, vício, corrupção administrativa que os futuros romancistas naturalistas como Abel Botelho continuarão. Fim de citação. A crítica dirigida à classe política e aos meandros parlamentar e ao meandro parlamentar, é aliás a razão pela qual, passados tantos anos, este texto que Fidelino de Figueiredo, grande especialista, considerava mesmo exclusivamente satírico e continua a pautar-se, enfim, por uma flagrante atualidade, infelizmente. Não surpreende que, segundo Adriano Moreira, o livro mereça, e não há como discordar desta apreciação, figurar na Biblioteca Ideal Camiliana. No seu dizer, o papel de Camilo, na definição da sociedade civil, na identificação dos valores que considerava fundamentais no diagnóstico da permanente dialética cultural que anima a arte de ser português, foi extremamente importante e encontra neste livro uma das mais significativas contribuições. Convirá agora sublinhar, também muito rapidamente, que os dois tipos de cómico têm por base uma matriz comum, o anacronismo do herói. E não é ocioso aqui acrescentar o seguinte: através da leitura à crítica de livros antigos, Calixto estruturou o espírito em conformidade com estruturas que não as do mundo no qual vive. O consequentemente, como diria o sociólogo Pierre Bourdieu, desemboca numa espécie de hábitos discordante. O anacronismo, como é bom de ver, procede do facto de o Morgado ser um leitor acrítico de um cânon caduco, o que significa que se comporta ou tenta comportar em conformidade com o que lê nesse cânon fora de validade. Com efeito, Calixto é um leitor de clássicos gregos, latinos e portugueses seiscentistas, que segue à letra, sem distância crítica, quer dizer, sem ter em conta o fluir temporal sofrido
por essas obras. Considera-as imutáveis, intemporais e universais. A personagem não tem consciência de que, com o avançar do sexo, os textos se obliteram inevitavelmente em função de constrições históricas, linguísticas e socioculturais. O erro de Calixto é esse. Rendido ao saber livresco ancestral, consumido de forma omnívora, como se ele sortisse a perfeita explicação do mundo empírico ou factual, ou a lição de um modelo desejável desse mundo, o Morgado usa a erudição teórico-livresca, passadista, como grelha ou como filtro mediante o qual disseca a realidade e equaciona o mundo. Daqui se percebe que a sua farta biblioteca se assemelha como que a uma imensa enciclopédia na qual insaciável leitor encontra fundamentos normativos para o que quer que seja. Isto é, temos a biblioteca a funcionar enquanto arquivo de verdades absolutas e saberes indiscutíveis, ou dito de outra maneira, em cada uma das suas estantes, o Morgado encontra uma bibliografia que no seu conjunto funciona, ainda que ilusoriamente, como uma espécie de receituário, uma espécie de memória seletiva de tradições e ideais, inapropriado, e ao qual confia, porém, plenamente a explicação da realidade e das coisas, e ao qual vai buscar normas de comportamento, uma provisão de ideias feitas, ridículas, a maior parte das quais, no fim de contas, e que aplica e que gostaria de ver aplicadas por todos. Com inteira justeza, a certo momento, observa o lúcido Brás Lobato, sábio era ele, mas faltava-lhe a prática do mundo. Intoxicado por seus livros bafiantes, isto sou eu que escrevo, Calixto anda, numa palavra, desfasado do meio e revela um profundo anacronismo. Eu vou soltar aqui só algumas partes, porque não sei se estou ou não perdido no tempo, e para dizer o seguinte: o problema com esta questão do cómico e da sátira sociocivilizacional, que de facto existe, é que todas as leituras convergem mais ou menos de uma forma mais ou menos consensual e dizerem o seguinte: A Queda do Anjo. O romance por excelente da sátira e da moralidade. Camilo quis moralizar o mundo. Camilo quis reformar. Camilo tentou. Camilo não quis nada disso. Meus amigos, confiem um bocadinho em mim, de quase 30 anos de experiência de leitura de Camilo. Ou tentem confiar em mim, depois vão ao texto. Camilo goza indecentemente com tudo e com todos, não deixa pedra sobre pedra. Ele goza com o mundo rural. Ele goza com o primeiro Calixto, que é ridículo, que não tinha propriamente inteligência. Toda a gente diz, primeiro Calixto, homem inteligente, cheio de convicções, cheio de valores. Ele era a perfeita imagem da personagem, não, mais do que ridícula, idiota. Idiota no sentido de tinha uma memória fabulosa, se vivesse hoje saberia os números das placas das matrículas dos carros todos, se tinha aquelas citações todas na cabeça, alguém lhe dizia uma coisa, mas Cícero diz o seguinte, mas Beltrán diz o seguinte, mas os clássicos tal, e toda a gente ficava completamente impressionado, mas o homem é um sábio, o homem é um gênio, o homem é um erudito, o homem assim vai a Lisboa, acaba com os impostos. Não, o homem era um idiota que não tinha pensamento, e como não tinha pensamento, tinha ideias cheias, tinha a cabeça cheias de ideias feitas, e era capaz de disparar aquelas ideias. Ele não pensava. O grande paradoxo da personagem é que esse homem, tão destituído mentalmente, que só acumula um saber completamente bafiento, completamente inócuo, completamente sem pragmatismo, sem dimensão prática, todo ele era erudição, vai para Lisboa e é o deputado mais lúcido do Parlamento. Portanto, aí realmente há um choque. É o Camilo desprogramado. E torna-se deputado mais lúcido. E mais, ultraconservador torna-se deputado mais progressista. Defende as mulheres. Defende nas cadeias os presos devem ser tratados com alguma humanidade, mas este não é o primeiro Calixto, este não é o Calixto de Caçarelhos. E Camilo, indecentemente, digamos assim, satiriza tanto um como o outro. O que é que significa? Camilo não quis extrair nenhuma lição de moral. Camilo quis, isso sim, gozar. Escrever um romance profundamente cómico, apontando os problemas, mas com a nítida consciência que não ia mudar a realidade. E tanto assim é que o romance ainda é atual por essas razões. A pergunta é esta: e este cómico todo não é de ordem a moralizar? E a resposta, digo eu, é esta. Nada melhor talvez do que responder com palavras do próprio narrador. Na advertência da segunda edição da Queda do Anjo, Camilo diz o seguinte: a pressa com que nos foi pedida a revisão deste livro, a segunda vez editorado, estreitou-nos o tempo necessário para colher informações da vida que levam os personagens desta história no lapso de 7 anos. Começámos desde já as averiguações. Se a colheita valer um volume, tenho o leitor romance novo. Se não, algumas notícias que lhes serão anunciadas na futura edição, que muito é de esperar do livro, por tanta maneira sincera e intransigente, com as paixões más e com os tolos piores. O autor cuidou, quando escreveu esta novela, que alguma intenção moralizadora se transluzia da contextura da história. Hoje, por lhe haver dito um amigo franco, está persuadido que o seu livro não morigerou, mas também não escandalizou ninguém. Isto é consolativo, ainda assim. E na conclusão do romance,
o narrador escreve isto. Na qualidade de anjo, Calixto, sem dúvida, seria mais feliz. Mas na qualidade de homem a que o reduziram as paixões, lá se vai consertando menos mal com a sua vida. Eu, como romancista, lamento que ele não viva muitíssimo apoquentado para poder tirar a limpo essa moralidade deste conto. Fica sendo, portanto, esta coisa uma novela que não há de levar ao céu número de almas mais vantajoso que a novela do ano passado, Fim de Citação. Não há lição moral nenhuma a extrair desta narrativa, por muita crítica queira extrair lições de moral. O texto, na sua ironia, é suficientemente claro para dispensar um comentário explicativo. O que importa agora sublinhar, e estou quase a terminar, é o facto de tudo isto, todas estas palavras de Camilo, em prefácios, em prólogos, notas prefaciais ou conclusivos, etc., tudo isto não significa, sejamos claros, que a ficção camiliana não censure e satirize vícios sociocivilizacionais, a começar pela estupidez, pela brutalidade e abussalidade de patriarcas autoritários e cheios de prosápia, insensíveis em nome de interesses linhagísticos e patrimoniais ao campo subjetivo do desejo sentimental dos filhos, comprometidos pelas razões do coração e sedentos de emancipação sentimental. Note-se, todavia, que uma ficção, como é o caso da Camiliana, abrangida em larga escala pela ironia e enfeudada à sátira, não se traduz necessariamente nesse adquirido da literatura realista que é o poder demonstrativo e explicativo da intriga. Porque esse não é o propósito de Camilo. Camilo não quer mudar o mundo com as suas novelas e os seus romances. Camilo não acredita que a literatura disponha sequer desse poder, não obedece assim às constrições destinadas a mudar o mundo. Camilo, esse não é o seu propósito. Camilo é um escritor livre, irredutivelmente livre, para o que quer que seja. Em síntese, os romances de Camilo, embora se enquadrem aparentemente nos códigos de género, evidenciam uma assinalável dose de imprevisibilidade. Notadamente quando o romancista, como vimos, converte, no espaço de poucas palavras, uma narrativa de pendor romântico ou sentimental num romance satírico ou paródico, usando e até, quiçá, abusando do cómico, pelo menos em situações narrativas que suporiam o pudor da contenção humorística. Ou então quando corta a ação para enveredar por uma digressão imprevista e contrária à linearidade esquemática, porque assim decidiu, fazendo uso da sua liberdade de romancista. A imprevisibilidade da escrita camiliana se deveu, aliás, uma incompreensão do merecimento literário do autor durante bastante tempo. Sobretudo por parte de uma crítica moralista para a qual a prosa imprevisível de Camilo ratificaria a instabilidade psíquico-emocional do autor. As seletas literárias antigas, destinadas ao ensino inicial, por exemplo, refletiam de modo bastante claro este entendimento apreciativo da ficção camiliana. Numa delas, ainda que se reconheça nos comentários e nas digressões do narrador a base, e cito já essa seleta, a base de uma companhia interessante e comunicativa, fim de citação, sublinha-se pouco depois o seguinte sobre a ficção camiliana. É, sobretudo, a personalidade do autor que domina, e daí a técnica desigual, volúvel e compósita como ela própria. Portanto, Camilo era instável na sua composição romanesca, porque ele próprio era um instável do ponto de vista emocional. Noutra apreciação, é do mesmo teor biografista quando, após referir 3 fases periódico-cronológicas, os organizadores da referida seleta sentenciam nestes termos o valor literário do romancista. Dizem eles, como se vê, há no romance camiliano alguma coisa que evolui e alguma coisa que se mantém até ao fim. O autor não consegue libertar-se da sua carga hereditária. Ou ainda quando observam, apesar de notáveis defeitos de técnica, foi um bom romancista e o Namuno chama-lhe até estupendo. Entretanto, poucos dos seus romances podem considerar totalmente perfeitos. Fim de citação. Veja-se noutra parte da seleta, na secção dedicada a Essa de Queiroz, se pode ler o inverso. Eu gosto muito do Essa de Queiroz, atenção, faço esta declaração de interesses, para não ser apedrejado. Pode ler o inverso. Dizem eles do Essa de Queiroz, o romance queirosiano é bem organizado. Sobriedade de enredo, unidade de plano, até são mais técnicos, são mais profissionais na competência crítica. Convergência de todos os elementos para o fim em vista. Boa caracterização das personagens. Revelam aturado estudo e reflexão. Fim de citação. Isto é, a ficção queirosiana, porque equilibrada, planificada, previsível, seria modelar por oposição ao discurso romanesco de Camilo, repleto de imprevisibilidades, falho de unidade, carente de planificação prévia, etc. Este é o meu último parágrafo, o que estes e muitos outros leitores moralistas da obra de Camilo não percebiam é que uma das forças maiores da prosa camiliana reside precisamente na sua inexpugnável liberdade de composição. Uma liberdade de puro improviso, convém recordar, reconhecível em nomes absolutamente estelares do cânon literário ocidental. Rabelais, Cervantes, Diderot,
Fielding, Sterne e Jean Passe, digamos assim. E dos quais Camilo é, não se duvide, um dos mais férteis descendentes literários em língua portuguesa. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigada, professor Sérgio. Pontualmente, terminamos às 15h. Bom, diante da orientação, não temos espaço para perguntas, né? Passamos para a mesa seguinte. E repetindo aí os agradecimentos pela brilhante fala do professor sobre essa questão do autor, né, do Camilo Castelo Branco, não se deixar capturar pelos códigos e pelas convenções. Muito obrigada.